Olá pessoal, meu nome é João Pedro Leite Barros, sou doutorando da Universidade de Lisboa. O nosso tema proposto é a crise econômica e jurídica do direito social à saúde, um estudo de direito comparado luso-brasileiro. No primeiro instante falaremos sobre a crise econômica e jurídica do direito social à saúde. Logo em seguida, a prestação dos serviços à saúde pelos particulares e depois o cotejo entre a realidade portuguesa e a realidade brasileira e, por fim, breves conclusões. A crise econômica e jurídica do direito social à saúde, em uma análise macroscópica feita pelo professor Jorge Miranda, tem esteio e tem origem na própria crise do Estado social, derivadas de causas ideológicas, financeiras, administrativas, causas comerciais, enfim, são variadas causas. Como sabemos, os direitos sociais são diletos e a sua efetivação deve ser propiciada pelo Estado, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa. Contudo, ao Estado só lhe é assegurado desempenhar de forma digna tal prestação se preenchidos quatro condições elementares: provisões financeiras suficientes, despesa pública guiada para o financiamento de serviços sociais para investimentos produtivos, orçamento público equilibrado e, por fim, uma taxa de crescimento de rendimento nacional razoável. Contudo, sabemos que a prática é distinta. Não bastassem os parcos recursos financeiros e a multiplicação de despesas sociais, há ainda três elementos importantes determinantes na execução dos direitos sociais, quais sejam a teoria da reserva do possível, o princípio da observação do núcleo essencial dos direitos sociais e, por fim, o princípio do não retrocesso social. Fixemos sobre esse princípio, esse último, o princípio do não retrocesso social. Tal preceito tem expressão na proibição de que, uma vez alcançados ou conquistados direitos sociais e econômicos, estes passam a constituir uma garantia institucional e um direito subjetivo do cidadão. Ou seja, mesmo que surjam mudanças fáticas na conjuntura do Estado, é irreversível, ou seja, seriam irreversíveis as conquistas. A regressão na proteção dos direitos sociais incorreria no instituto de abuso do direito, na espécie, obviamente, de venire contra factum próprio, se fizermos uma analogia ao direito civil. Assim, evidenciada a vinculação do poder público ao direito social, se questionaria se, uma vez possível, certo grau de normatividade fundamental pela legislação infraconstitucional, caberia ao Estado revogar tal diploma. Malgrado a existência de tais princípios que acabamos de citar, em especial o princípio da vedação ao retrocesso, na prática verifica-se a ineficácia estatal em atender um serviço universal de saúde, pelos motivos acima expostos, o que gera uma procura maior pelo serviço particular de prestação de saúde, especialmente no Brasil. Sobre esse tema, passemos a analisar a partir de agora. A prestação de serviço à saúde pelos particulares. Primeiro, tanto na Constituição portuguesa quanto na Constituição brasileira, não há monopólio público na área de saúde, ou seja, há permissão que os particulares exerçam essa atividade empresarial sob a égide da Carta Magna, sem eximir, contudo, que o Estado fiscalize e gerencie o serviço ali prestado. De forma indireta, um dos fatores que alavancaram a procura pelas seguradoras particulares de saúde foi a não elaboração por parte da administração de regulamentos necessários à execução das leis existentes sobre saúde ou, tendo elaborado parcialmente, não ter disponibilizado verba necessária para a construção de hospitais, nem tampouco para concursos públicos munir, ou que vierem a munir os estabelecimentos de profissionais desta área.
Feita essa breve introdução, passemos então agora ao cotejo entre a realidade portuguesa e a realidade brasileira. A Constituição portuguesa permitiu expressamente as formas empresariais e privadas do serviço à saúde, sem avocar para si o monopólio. Mais que isto, a relação posta entre o setor empresarial da área de saúde não se restringe à complementaridade do serviço público. Pelo contrário, é ampla e faz jus até de concorrência com o setor público. Antes da criação de organismo regulador, o que se observava do organismo regulador, que vamos ver aqui a pouco, o que se observava era o descumprimento generalizado do sistema, seja através das práticas abusivas ou através também de condutas ambíguas pelo fornecedor. Não bastasse isso, foi fator crucial para regulamentar o setor o fato das despesas com a saúde terem aumentado significativamente nos últimos anos, especialmente no que toca ao contrato seguro-saúde pelos particulares. Assim, foi através da entidade reguladora de saúde que as seguradoras de saúde foram instadas a se aliarem às diretivas ali expostas, respeitando o cumprimento das obrigações legais e contratuais relativas ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde e permitindo somente assim que as expectativas dos cidadãos fossem alcançadas. Apesar do salto qualitativo na qualidade prestacional do serviço à saúde inserido nessa tendência de consolidação de seguros privados, hoje ainda são constatados inúmeros problemas, especialmente no que toca ao excesso de informação por parte do segurador. Regra geral, como sabemos, são contratos de adesão e, uma vez com elaboração prévia e unilateral por parte do fornecedor, temos inúmeros problemas dentro dos consumidores, no caso, os utentes, que são obrigados a seguir tudo que está sendo proposto pelo fornecedor. À semelhança de Portugal, a Carta Magna brasileira permitiu a prestação de serviços de saúde pelos particulares, pelos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, tendo também, da mesma forma que Portugal, o poder público ser o gerenciador, o regulamentador e o controlador dessa atividade. Entretanto, a inércia legislativa foi tão demasiada que somente 10 anos após a disposição constitucional, que foi criada a Lei 9.656 de 98, que veio regulamentar os planos de saúde, visando findar de vez a relação desequilibrada entre usuário e operadoras de planos de saúde. Ante a dificuldade histórica do Estado brasileiro de propiciar uma prestação de serviço à saúde dos cidadãos, uma prestação qualificada, seja pela ausência de recursos ou pela própria ideia de gratuidade, os planos de saúde privados tornaram hoje um mecanismo hábil para suprir a ineficiência estatal. Somam-se ainda a esses fatores a elevada qualidade do serviço de hospitais particulares, investimento tecnológico e científico que ali são desenvolvidos. Em síntese, os planos de saúde privados estão hoje atualmente sob a tutela da Agência Nacional de Saúde, cabendo-lhe fiscalizar a qualidade dos serviços ali prestados, enfim, gerenciar toda a atividade que está sendo ali desenvolvida. Apesar de serem inoperantes, algumas vezes por parte da ANS, a Agência Nacional de Saúde, através de edições de resoluções normativas, estipulando multa, suspensão, quando há descumprimento, hoje quase 25% da população tem o seguro saúde privado. Apesar disso, o sistema brasileiro de prestação de serviços de saúde por particulares, conduzido para ser a solução dos problemas nessa área, aliviando o estado social com os custos excessivos à saúde, tomou rumos distintos, especialmente com a progressiva judicialização do direito à saúde. Essas análises foram feitas e agora vamos trazer 3 conclusões. Primeiro, o modelo paradigmático de Estado social expresso na Constituição portuguesa e brasileira alberga explicitamente um amplo rol de direitos fundamentais sociais, o qual
consubstancia prestações fáticas de maior ou menor intensidade, seja pela ausência de condições econômicas e sociais do país, seja também pelo momento histórico e político que vive. Assim é o direito à saúde. Com a estrutura inócua, a busca desenfreada pela prestação de serviço por particulares hoje já é realidade. No Brasil, 25% da população brasileira é adepta do seguro particular. Contudo, tal serviço prestado pelas entidades privadas desencadeou, em igual proporção, a procura pelo Poder Judiciário ante a postura recalcitrante e relapsa das seguradoras em descumprir os contratos. Caberá, então, portanto, aos tribunais assumir, por meio da interpretação normativa constitucional, a postura intervencionista e proativa voltada à observação dos direitos sociais e, por conseguinte, por que não dizer, nos fundamentos do Estado Social de Direito. Eu agradeço a gentileza, muito obrigado, até a próxima.